Olá, olá, gente linda! Vamos verificar aqui se já conectou. Olá, já entramos ao vivo no grupo Personalizando com Silhouette. Bem-vindos, bem-vindas. Convite que a Laís fez aí para mim, para que a gente estivesse aqui no grupo hoje, para que a gente conversasse, né? Trocasse umas ideias aí sobre lâminas da Silhouette. E aí, deixa eu atualizar aqui. Quem for entrando, por favor, vai me dizendo aí se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem. Olá! Oi, Suzelaine, Suzana, Edilena, Alaís, Mariana, Thaís. Beijocas, beijocas, beijocas. Eu tô olhando aqui pra câmera pra olhar, pra ler os comentários, eu tenho que dar uma baixadinha. Pra quem de repente não me conhece, eu sou a fundadora da empresa Pra Ti Bem Feito, que hoje é focada em cursos online e cursos presenciais também, na área de empreendedorismo com silhuete e sem silhuete também, para quem quer começar sem. E hoje, a convite então da Laís, nós vamos conversar sobre as diferentes lâminas que hoje a gente encontra no mercado para trabalhar com as nossas queridinhas máquinas silhuete, tá? A gente vai começar desde a primeira, que todo mundo já provavelmente já utilizou, tá? E até chegar no último lançamento, que foi a Autoblade da Silhouette QMEU3. Boa noite, pessoal que está chegando. Eu estou fazendo esse ao vivo, não do meu celular, estou fazendo do meu computador, tá? Então, por esse motivo, a minha visualização aqui é só dos últimos 4 comentários. E às vezes, nem todos os comentários aparecem ali nesses últimos 4. E então, se por acaso eu não ler o seu comentário, é porque realmente ou passou muito rápido ou não apareceu aqui pra mim. Mas não se preocupem, depois que acabar esse ao vivo, eu olho, vejo se tem alguma pergunta aqui pendente e respondo vocês com o maior gosto, tá bom? Tô só conversando mais um pouquinho aqui com vocês para dar um tempinho pro pessoal chegar. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Estão comentando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Pelo jeito, estão me ouvindo bem, né? E estão me vendo bem também. Sim! Para quem quer assistir de novo depois desse ao vivo, desde o início, pode assistir. Eu acredito que as meninas vão deixar aqui no grupo, tá? A gente tem alguns vídeos também da Pra Ti Bem Feito no site pratibemfeito.tv. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, tem vídeo específico de Cúrio, tem algumas coisas da QMEU 3, tem da Silhouette QMEU 2, Portrait, informações que servem para todas as silhuetes e algumas outras dicas também podem depois dar uma olhadinha no nosso site, quem ainda não conhece. É um projeto, na verdade, é uma extensão do nosso site, que é pratibemfeito.com. Lá no Pra Ti Bem Feito TV tem aí essa coletânea de vídeos e também vídeos que a gente gravou e ao vivo que a gente fez em alguns grupos de parceiros, né? Assim como aqui o Personalizando com Silhouette. E a gente foi colocando lá, eu fui colocando lá também para ficar organizado. E se a Laís depois me permitir, eu também coloco esse ao vivo lá para que esse assunto também não se perca, tá bom? Quem quiser pode pegar papel, caneta, além de visualizar esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, né? Também, às vezes, é interessante fazer algum tipo de anotação. Talvez para as meninas aí, para os meninos que já trabalham com silhuete há mais tempo, talvez essas informações vocês já saibam de letra. Mas para quem está iniciando agora ou iniciou há pouco tempo, pode postar sim, a Laís colocou. Ah, então tá bom. E aí, quem está começando agora ou quem começou há menos tempo, há pouco tempo, às vezes é uma informação que ainda não teve acesso, tá? Então a gente vai passar por todas as lâminas hoje disponíveis para compra, tá? Da marca Silhouette. Combinado? Boa noite, gente linda! Vou tomar uma aguinha. Convido vocês aí para quem puder também ter uma aguinha por perto para tomar.
E já que o pessoal já chegou, né? Já conversamos, já me apresentei. Já expliquei a parte dos comentários, e até porque eu vou virar a câmera, e aí eu não vou ficar olhando para os comentários aqui. Eu vou ficar focada aqui no que eu tô explicando para vocês. Depois que eu terminar de explicar uma lâmina, eu venho aqui, olho os comentários, volto para a próxima lâmina, tá? E volto para os comentários. Vou para a próxima lâmina, volto. Vou para a próxima lâmina e volto. E aí eu vou dando uma olhadinha nesses comentários. Mas só, como falei para vocês, os últimos 4 são os que aparecem para mim. Então a gente vai aí responder. Quem ficou aí sem algum tipo de resposta, vai ficar. Depois a gente vai responder por escrito aqui nos comentários também, tá bom? Certo? Deixa eu voltar aqui. Tem gente da Colômbia. Rosa, bem-vinda. Boa noite, meus amores. Joana, também da Colômbia. Que legal. Som e imagem ótimas. Tô vendo com a imagem excelente. Tá ouvindo bem. Tá ótimo. Então tá bom. Então eu tenho certeza de que vocês estão escutando e vendo bem. Isso aí que a gente precisa. Certo, meus amores. Eu vou então agora mudar a câmera, tá? Para que vocês visualizem as minhas mãos. Que o rosto bolachudo aqui vocês já, né? Já viram. Então agora eu vou mudar a câmera aqui pra gente começar nossas explicações, a nossa conversa sobre lâminas. A princípio é para durar esse ao vivo de 40 minutos a 1 hora, ok? A princípio essa é a nossa programação. Mas conforme a gente for explicando, se for surgindo mais algumas dúvidas, a gente dá uma estendidinha se necessário. Combinado? Então bora lá! Aqui então vocês estão vendo agora a minha área de trabalho. Eu vou ficar com a mãozinha aqui. E nós vamos começar aqui as nossas explicações. Todo mundo vendo bem a minha área de trabalho? Por favor, comentem aí para eu saber. Caminhando e ouvindo a Evelyn. Êêê! Só esperando aqui vocês responderem se estão vendo bem. Estão visualizando aí. Sim, ok. Então tá ótimo. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns tópicos pra gente abordar, que são algumas perguntas frequentes, tá? Deixa eu deixar aqui a câmera, eu visualizando pra ver o que eu tô mostrando pra vocês. Isso é uma coisa que eu sempre costumo falar, eu tô aqui no meu ateliê, que é na minha casa, tá? E esse horário os cachorrinhos ainda estão acordados, os cachorrinhos do vizinho e tal. Então, vocês de vez em quando podem ouvir algum tipo de latido, algum latidinho, algum barulho. Nada muito diferente do que muito provavelmente vocês escutam aí na casa de vocês, né? Prontinho, tudo a postos. Mas assim, independente do barulho, que tiver algum barulho assim ao fundo, o importante é que a informação esteja chegando bem para vocês, tá? Então eu preciso saber se dessa forma que eu tô falando agora, se vocês continuam me ouvindo bem ou querem que eu fale mais alto. Comentem aí, por favor, se estão me ouvindo bem desse jeito que eu tô falando agora. Vou ver aqui os comentários de vocês. Tem um delayzinho do momento em que eu falo para o momento em que vocês recebem aí a informação, tá bom? Recebem aí o áudio. Tá ótimo. Então tá bom. Beleza, então. Qualquer coisa, se vocês precisarem, é só colocar aí nos comentários que eu dou uma olhadinha de vez em quando e falo mais alto, certo? Tô feliz de estar aqui com vocês! Então, para quem adquire a sua primeira silhuete, e aí a gente tem algumas disponíveis no mercado, né? Para começar, a menor, que é a Portrait, que ela corta tamanho A4. Depois passando para a silhuete Camel 2. Tem a silhuete Camel 1 também, mas ela não é mais comercializada. Só assim, alguém que esteja desapegando de alguma, mas ela não é disponibilizada para venda diretamente do fornecedor oficial, tá? Então nós temos a Camel 1, a Camel 2, que ainda ela parou de ser produzida,
tá? Pela Silhouette América, pela fabricante, mas ela ainda pode ser encontrada para venda nos representantes oficiais. A Silhouette Camel 3, que vem com uma lâmina diferente, que vai ser a última que nós vamos conversar, tá? E a Silhouette Curio, que ela também corta o tamanho máximo A4, mas tem algumas outras vantagens que depois a gente também vai comentar aqui. Todas elas, tá? Podem utilizar essa lâmina aqui, que é a lâmina... Deixa eu ver se apagando a luz vocês veem melhor. Melhorou assim para visualizar, né? Ó. Essa lâmina aqui é a lâmina tradicional, é a chamada lâmina roquete, tá? Eu tenho essa aqui, a embalagem tá fechadinha, eu tenho aqui uma aberta para mostrar para vocês. Que é essa aqui, tem a numeração, começando no 0, indo até o 10, aqui, tá? Começa no 0 e vai até o 10. É a lâmina tradicional, pretinha, bonitinha, que nós usamos principalmente aí para cortar papel, certo? E aí vocês encontram no mercado também essa outra, que é a única diferença dela, se vocês olharem bem, é que ela tem a catraca azul. Essa catraca preta, essa azul. A lâmina, a parte interna, a estrutura dela, a numeração é toda igualzinha. E o pessoal que acompanha aí um pouco mais de tempo já ouviu, ou eu, ou várias outras meninas, falarem sobre isso. Por que a Silhouette América desenvolveu uma lâmina de cor diferente da outra nesse caso aqui? Justamente pelo mesmo fato que nós não devemos utilizar uma tesoura, a mesma tesoura, para cortar materiais diversos. Por exemplo, aqui, essa tesoura aqui eu uso mais para cortar fita, tá? Essa outra aqui eu utilizo mais para cortar papel mesmo, efetivamente. Se eu fosse uma pessoa que trabalhasse muito aí com papel, com tecido, por exemplo, eu teria uma tesoura exclusivamente para tecido. Por quê? Porque quando a gente utiliza a mesma lâmina, sendo tesoura ou sendo lâmina de corte da Silhouette, para cortar materiais diferentes, com frequência eu fico trocando os materiais, a vida útil dessa minha lâmina, ela vai ser reduzida, tá? Então, por isso que a Silhouette América desenvolveu essa lâmina com a catraca de cor azul, justamente para que nós pudéssemos distinguir o que eu corto com uma e o que eu corto com outra. Mas, efetivamente, a lâmina em si é exatamente igual. Você pode ter, por exemplo, uma lâmina preta para cortar papel e outra lâmina preta para cortar tecido. Faz uma marquinha, coloca um washi tape, marca essa lâmina de modo que você não venha confundir qual que você usa para tecido, qual que você usa para papel, tá bom? Junto com a lâmina, vem essa partezinha aqui, que é justamente para encaixar, tanto na lâmina preta quanto na lâmina azul, tá? Que é pra gente encaixar aqui no corpinho e girar. E aí, quando eu giro, eu vou trocando a numeração dessa lâmina, pra vir desde o 0 até o número 10, conforme a exposição que eu preciso. E isso é feito manualmente. Aí tem pessoas que se preocupam, ai Mayra, eu perdi essa partezinha cinza que veio com a lâmina. Não se preocupe. Na própria máquina, em todas as máquinas Silhouettes, vocês encontram esse mesmo desenho de encaixe, vocês encontram na própria máquina para encaixar, girar e fazer a troca manual aqui da numeração, que é equivalente à exposição da nossa lâmina. Tá bom? Essas aqui então são as lâminas básicas de corte que nós temos com a nossa Silhouette. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários e vamos passar para a próxima, que vai ser a Premium Blade. Deixa eu olhar aqui os comentários. Aqui, voltei, deixa eu meio que ficar centralizada aqui. Vamos ver. A Bruna disse falar um pouquinho mais alto, por favor. A maioria está ouvindo bem, mas não tem problema. Eu posso falar mais alto sim, sem problema algum, tá? Ok. Eu vou falar de todas as lâminas disponíveis no mercado hoje para as máquinas Silhouette, tá? Então, como eu falei no início, tá bom?
Essa lâmina preta ou a lâmina azul, né, a catraca preta ou catraca azul, elas podem ser usadas em qualquer uma das silhuetes, desde a Portrait até a silhuete Camel 3. A Camel 3 também aceita a lâmina tradicional tranquilamente, você vai usar exatamente da mesma forma que você já estava acostumado a utilizar em outras silhuetes, tá bom? Certo? Adelina, a gente vai chegar na lâmina autoajustável, tá? Mas essas lâminas que eu mostrei agora servem para qualquer uma das silhuetes, certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vou mudar aqui a minha telinha de novo, tá bom? E vou falar um pouquinho mais alto para vocês ouvirem. Quem aí, de repente, tiver a opção de estar escutando muito baixo, tiver a opção de colocar fone de ouvido, também ajuda bastante, tá bom? Vou aqui, vamos trocar a nossa câmera. Deu uma alteradinha na cor, parece, da minha câmera aqui. Deixa eu ver como é que tá pra vocês. Mudou um pouquinho a tonalidade, a iluminação. Deixa eu virar um pouquinho a minha luz, pra ver se melhora pra vocês. Mas eu acho que deu uma alterada na captura da imagem mesmo. Mas não tem problema. Vocês vão conseguir ver a informação da mesma forma. Celtio. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer essa configuração da cor. Ah, consegui! Uhul! Aí, melhorou, né, gente? Agora sim. Beleza, vamos voltar então. Então, nós falamos dessas lâminas que cortam da mesma forma, só que uma é exclusiva para tecido, teoricamente é para ser exclusiva para um material e a outra para outro, tá? Não vou repetir tudo que eu falei. Quem por acaso perdeu essa parte do início, por favor aí, depois de acabar o ao vivo, pode assistir do início de novo. Essas duas lâminas servem para qualquer uma das máquinas silhuetes, tá? Agora a gente vai falar desta outra máquina, dessa outra lâmina aqui, que é a Premium Blade, que também, essa aqui, também pode ser utilizada em qualquer máquina silhuete. Deixa eu, ó, Premium Blade. Ela tem a mesma numeração, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Essa lâmina aqui eu só testei, mas não tirei um pedaço do meu esmalte, coisa linda, mas não usei extensivamente. Ó, bonitinha aqui. A numeração dela também é, ó, de 0, ó, de 0. E aí faz toda a voltinha até chegar no número 10. Ela serve, essa aqui, ela é toda branquinha, numeração de 0 a 10, e tem esse detalhezinho aqui em azul. Ela serve justamente para cortar os mesmos materiais da lâmina tradicional, certo? Qual a diferença? A parte da lâmina, a estruturação, o material da lâmina que efetivamente corta, ela foi feita de um material mais resistente, que não perde tanto fio tão rápido, tá? Então, qual é a promessa dessa lâmina Blade, Premium Blade, tá? Essa lâmina Premium é que ela dure 3 vezes mais. Ela tem um valor mais alto do que a lâmina tradicional, que nós conversamos anteriormente, mas ela dura 3 vezes mais do que a lâmina tradicional, do que essa daqui, tá? Ela também pode ser usada em qualquer uma das silhuetes e o ajuste é feito da mesma maneira. Como eu falei pra vocês, eu só testei ela, tá? E funcionou tudo direitinho, cortou meu papel, eu cortei papel 180 de gramatura, cortou normalmente. Essa daqui, ela não tem a parte de encaixe obrigatório aqui para poder girar, tá? Ela gira suavemente conforme você gira, tá? E veio, se eu não me engano, foi o primeiro lote dessa lâmina, dessa Premium,
veio com um pequeno defeito. Ela não, a parte da exposição da lâmina não era equivalente ao número correspondente aqui exposto, tá? A gente girava, colocava, digamos, na lâmina número 3, e aqui a exposição da lâmina não era equivalente. Foi um defeitinho mesmo de fábrica, que foi, se eu não me engano, foi só no primeiro lote, que algumas meninas tiveram esse tipo de problema e comentaram comigo. Essa daqui já não é do primeiro lote e funcionou já perfeitinho, certinho. Eu, particularmente, não testei ela extensivamente para comparar com a utilização da lâmina tradicional, o quanto ela dura mais. Mas tive retorno de meninas que já utilizaram, tipo, elas cortam papel offset 240, 180 e papel Color Plus 180. E realmente notaram que ela tá durando bem mais do que duraria com o mesmo tipo de corte a lâmina tradicional, tá bom? É mais uma opção aí que a gente tem para os nossos cortes tradicionais. Se a sua opção aí, de repente, eu não quero trabalhar com a lâmina tradicional, eu quero trabalhar com a Premium Blade. Você pode. Eu trabalho com tecido, eu posso ter uma da Premium Blade para tecido e outra Premium Blade para papel? Pode. Faz uma marquinha, como eu falei, pega um pedacinho de washi tape, coloca, pega até um pedacinho, uma pintinha de esmalte, dá uma marcadinha, para que você não venha confundir as duas. Feito isso, você vai usar uma só para papel, uma só para tecido e tá tudo em casa da mesma forma. Tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta referente à Premium Blade aqui nos comentários. Limpeza, sim, nós vamos falar de limpeza também, minha flor. Com fone fica perfeito, a Suzana disse. Letícia, nós vamos falar. Letícia, Edilena. Deixa eu ver mais alguém que perguntou sobre limpeza. Nós vamos falar, mostrar como abre e a limpeza delas no finalzinho, tá bom? Não se preocupem. É só para ficar mais didático assim, para pegar lâmina por lâmina, tá? Mas depois a gente pega a parte da limpeza assim. Deixa eu ver aqui. A Luciana Rocha colocou: minha lâmina nova com poucos cortes já não corta bem o papel 180. Tenho que usar a lâmina 4 com corte duplo, o que pode ser o problema. Então, eu vou voltar aqui a câmera para mim, para vocês verem minha bolachinha redonda. Aqui. Então, meus amores, assim, uma coisa que desgasta mais a lâmina, independente da lâmina que for, tá? Que gasta mais a lâmina é o fato de misturar materiais e é o fato de expor mais a lâmina do que o devido, tá? Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma amiga sobre corte de papel de uma forma rendada. Ao invés de aumentar a espessura, isso eu já conversei com a Maiara, para quem não conhece, a Maiara é minha parceira no grupo Silhouette Empreendedorismo, Maiara Calderoni. Não é interessante que a gente simplesmente venha aumentar a numeração da lâmina para cortar um papel rendado, para cortar melhor. Então, eu mantenho, por exemplo, eu vou fazer um corte tradicional no papel 180. Eu vou usar a configuração padrão que tem no meu software, tá? Agora, eu vou fazer um corte no mesmo papel, 180 de gramatura, porém ele é rendado. Então, eu vou diminuir a velocidade e vou colocar corte duplo, tá? Eu não vou aumentar a espessura se esse corte ele é rendado, ou eu também não vou aumentar a exposição de lâmina. Por quê? Se eu tiver com a lâmina muito exposta, ou então é para estar na espessura número 30 e eu colocar no máximo, não vou colocar uma espessura 32, por exemplo. A lâmina ela vai passar, vai fazer o corte. Quando chegar na parte de fazer o corte duplo, para o meu corte sair limpinho e show de bola, ela vai arrastar um pedacinho desse papel que ela já cortou e vai tirar do lugar, tá? E aí o meu corte não vai ficar perfeito. Já aconteceu de eu colocar cortar, a minha base não tá com tanta cola assim, e aí na hora que ela foi fazer o corte duplo, ela trouxe o papelzinho junto e aí não cortou mais nada. Fui olhar a lâmina, tinha um pedacinho do papel que ela tinha descolado da base, tava grudado na ponta da lâmina. E aí tava obstruindo a ponta da lâmina e eu não conseguia mais cortar, tá? Uma outra
coisa que pode acontecer também é que a sua lâmina pode estar sujinha, tá? E isso não é questão de cuidar bem do material ou não. Dependendo do papel que você for cortar, ele vai soltar mais poeira ou vai soltar mesmo pedacinhos de papel. E esses pedacinhos de papel, eles ficam na parte interna da lâmina. E aí fazem com que a tua lâmina, se você pegar uma lâmina, se vocês pegarem aí a lâmina, colocarem na exposição 10 e tentarem dar uma giradinha, vocês vão ver que ela gira em cima do próprio eixo. Quando tem muita sujeira ou papel obstruindo essa lâmina, ela não consegue fazer esse movimento, ela fica paradinha. E aí, quando é um corte que precisa fazer ou é uma quina, ou é alguma parábola que ela precisa cortar, fazer esse contorninho, se ela tiver obstruída com sujeira, ela não vai conseguir fazer esse movimento, e aí o teu corte também não vai sair perfeito, tá? É claro que existem também casos em que a lâmina pode estar com defeito, né? É uma máquina, para isso existe a garantia. E aí, se realmente você limpou, que a gente vai falar sobre limpeza no final, tá? Se você limpou, se você já verificou se a sua base de corte ela tá direitinha, a parte da configuração de corte você está utilizando a configuração correta e mesmo assim ela não tá cortando. E também outro detalhe importante é verificar o papel, tá? Até a Giovana Salgado, que tá aqui, eu acho que tá aqui ainda, ela colocou papel dias úmidos. Cilhoeteiras adoram cortar papel com dias úmidos, só que não, porque o papel ele puxa a umidade, a gente sabe, né? Então, quando esse papel, se é um papel que você já está acostumada a cortar, e aí num dia determinado está muito úmido, então esse papel de alguma forma absorveu alguma umidade e você vai cortar de novo, o teu corte não vai sair perfeito por causa da umidade do papel. Então, verificado todos esses detalhes, se realmente a tua lâmina ou não tá cortando legal, ou de repente tu tem duas, que é um dos meus conselhos, viu? Eu sempre falo isso, as alunas aí que são alunas da Prati Bem Feito sabem que eu sempre falo. É muito importante ter sempre, no mínimo, mais uma lâmina sobressalente, uma lâmina aí guardadinha para qualquer coisa contratempo que você tiver, você tem ali uma carta na manga. E aí você vai utilizar essa lâmina que tem sobressalente aí, essa lâmina de reserva, tá? E aí cortou com essa lâmina, mas com a lâmina anterior, que de repente é nova ainda, não cortou, então pode ser realmente aí um defeito da lâmina, aí cabe entrar em contato com a pessoa ou com a empresa com a qual você comprou e verificar o que pode ser feito nesses casos, tá? Mas é realmente a minoria dos casos que é defeito realmente da lâmina. A silhouette, ela não é uma máquina e nem os acessórios são de difícil manuseio, de difícil acerto de trabalho. Mas, com o tempo, tudo como tudo na vida, né? Conforme a gente vai pegando a prática, a gente vai ficando melhor naquilo que a gente faz. E a gente vai pegando alguns truquezinhos, alguns macetes e vai se habituando melhor com a máquina e com os equipamentos, né? Com as ferramentas, suprimentos e tal. E então, no início, a gente fazer esse acerto e realmente entender como que funciona, às vezes pode ser um pouquinho mais complicado, mas depois você pega o jeito, a gente tá aí para ajudar. É óbvio que a gente não sabe tudo, vou falar por mim, é humanamente, na minha opinião, impossível conhecer tudo, absolutamente 100% de um assunto. Eu tô sempre aprendo muito com vocês, tô sempre olhando vídeos no YouTube de pessoas que têm um ensinamento que eu gosto de assistir, que eu sei que tem um fundamento naquilo que estão ensinando. Também não assisto qualquer vídeo que às vezes me indicam, também vou sair assistindo, porque às vezes, infelizmente, a internet pode servir tanto para o bem quanto para o mal, né? E às vezes a gente vê informações aí que não são tão procedentes sendo repassadas de uma forma geral na internet. Então, mas é importante que a gente sempre esteja aberto a novos ensinamentos, a aprender coisas novas. Às vezes, uma pessoa foi ali no uso, no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente acaba descobrindo e testando as coisas, é no uso extensivo daquele material que a gente vai aprendendo. E aí uma pessoa utilizou de determinada forma e deu certo, e aí eu não usei ainda, e ela vem com essa informação para mim, eu já estou aprendendo, tá? Então, não sou dona da verdade, estou passando aqui para vocês o conhecimento que eu tenho, a parte que me cabe. De novo, aprendo muito com vocês, quero depois ler todos os comentários aqui. Se alguém tiver alguma dica, passou por alguma coisa, coloca aí nos comentários, não precisa se acanhar.
Aqui no sul a gente fala acanhar, não sei se o resto do Brasil fala. Não precisa ficar com vergonha, pode colocar aí que realmente... Eu acho que para isso que existem os grupos no Facebook, para troca de experiências. É um grupo, literalmente, é para ser uma comunidade. E uma comunidade se ajuda e troca experiências. Então, eu acho que isso é super enriquecedor, tá bom? Né, Kilcia? No Ceará não temos esse problema de umidade. Aqui no sul, gente, é complicado. Ó, a Gisele colocou, Rio Grande do Sul é uma tristeza com os dias úmidos. É verdade. Ó, que lindo. Ó, a Evelyn colocou, cortei esses dias um rendado. Coloquei lâmina 3, espessura 28 e fiz corte duplo. Foi suave. Viu que lindo? Edilene, nada eu acredito que seja uma regra fixa no que diz respeito a corte de materiais. Por quê? Vai depender da situação, do estado que está a tua lâmina, vai depender do tipo de papel que você vai estar utilizando, vai depender se o teu papel está um pouco mais úmido ou não. Então, tudo isso vai influenciar no teu corte, tá? Então, eu não posso dizer para ti assim, ó, sim, sempre deixa no 30. Sempre deixa exatamente nas configurações que o software vai te mandar. E isso é variável conforme o material e conforme as condições que você está aplicando o corte nesse material, tá bom? Eu deixo, por exemplo, no corte 180 de gramatura, eu deixo a espessura normal de 30 e coloco o corte duplo. Não exponho mais e não aumento essa espessura, tá? E dependendo, em alguns casos eu já reduzi para 28 até a espessura e corte duplo, tá? Espessura, para quem não sabe, é a pressão que a lâmina vai fazer sobre a tua mídia, sobre o material que você quer cortar. Alguém perguntou se eu sou de Porto Alegre? Sim, Cari, eu sou de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre, extremo sul de Porto Alegre. Sim, Aninha, a lâmina que eu mostrei agora, que é a Premium Blade, ela pode ser utilizada em qualquer uma das máquinas, tá? Certo? Beleza, meus amores. Vamos para a próxima, então? Vamos lá? Vamos voltar aqui, então, a nossa telinha de cima. E agora não desconfigurou a cor, viu? Então, a gente falou agora da Blade, da Premium Blade, tá? Que é a lâmina que promete durar 3 vezes mais. Vamos guardar ela aqui. Até, inclusive, tem aqui na própria caixinha, ó. Ó, 3 vezes mais. 3 vezes, tá? Porque ela dura 3 vezes mais do que a lâmina tradicional. Agora, meus amores, para quem perguntou da Silhouette Curio, eu não vou discriminar as máquinas hoje. O nosso intuito hoje é falar de lâmina, tá? Inclusive, não vou também abordar profundamente essa parte de configuração de corte, como a gente pincelou um pouquinho agora, tá? O objetivo é falar sobre as diferenças das lâminas. E se vocês desejarem, a gente pode, sem problema nenhum, a gente conversa aí com a Laís, vocês pedem para ela, e a gente pode fazer um outro ao vivo daqui mais alguns dias para falar sobre outro assunto específico que vocês queiram, tá bom? Hoje, então, o nosso objetivo é falar de lâmina. O que eu vou mostrar para vocês agora não é uma lâmina, tá? Mas encaixa justamente no mesmo local que a lâmina encaixa, que são esses dois objetinhos aqui, tá? Eles são boleadores. Tem uma catraca, rolicinha do mesmo diâmetro da lâmina e eu encaixo no suporte da Silhouette Curio. Essas duas ferramentas aqui, sim, elas são específicas e exclusivas para utilizar na Silhouette Curio, tá? Essas aqui, sim. Para que elas servem? O que elas fazem? No lugar da lâmina, a gente coloca lá no suporte uma dessas duas. Uma é um pouquinho mais grossa, a outra é um pouquinho mais fina. E aí, o que vai acontecer? Ela vai passar no papel e ela vai fazer um efeito de emboss. Ela vai fazer baixo relevo ou alto relevo. Para quem quer ver uma aula específica sobre emboss na Silhouette Curio, lá no site pratibemfeito.tv, do lado esquerdo tem ali os canais e tem ali Silhouette Curio. É só rolar um pouquinho que você vai mais para baixo, Silhouette Curio. O menu tá em ordem alfabética. É só entrar lá depois e assistir a aula que a gente deu no grupo Silhouette Empreendedorismo
sobre emboss na silhuete Curio, certo? Para tirar as dúvidas aí, as principais dúvidas do pessoal em relação a isso. Mas esses aqui são os boleadores e são exclusivos para silhuete Curio, tá bom? Então, agora a gente vai afunilando, a gente vai colocando aí as ferramentas de forma... primeiro a gente começou de uma forma geral, as lâminas que podem ser usadas em todas elas, e agora a gente está afunilando. São ferramentas específicas para determinadas máquinas. A que eu vou mostrar agora para vocês é essa aqui. E essa aqui é uma lâmina diferente. Essa aqui é a lâmina de corte profundo. Essa lâmina de corte profundo, ela é exclusiva para duas máquinas até agora. Ela é exclusiva para cortar materiais mais espessos de até 2 milímetros. Já vou falar dessa parte da especificação desses materiais, tá? Mas essa lâmina, ela só pode ser utilizada na silhuete Curio e na silhuete Camel 3, tá? Nas anteriores, na Portrait, na Camel 1, na Camel 2, essa lâmina aqui não é indicada pelo fabricante para ser utilizada. Então, fica bem claro, tá? Essa aqui é a lâmina de corte profundo para cortar materiais mais espessos e só serve para Curio e para Camel 3. E aí, eu vou chegar aqui mais pertinho, ó, para que vocês vejam. A numeração vai de 1 a 20, tá? E também eu giro manualmente. Aqui ela tá no 1, eu vou girando, vou girando, vou girando, até ela chegar, por exemplo, na numeração número 10, tá? No 10. Cheguei no 10, eu quero cortar feltro, por exemplo. Eu vou cortar, não vou entrar nessa parte de configuração de corte, tá, meus amores? Mas um exemplo, eu vou cortar feltro. Dependendo do feltro, você vai precisar de uma espessura, de uma numeração de lâmina ou de outra. Eu vou aqui para cortar o feltro, ele é um pouquinho mais fininho, eu vou cortar na número 16. Eu vou chegar, fazer a volta toda até essa marcação chegar no número 10 e depois vou continuar girando para que a lâmina chegue até o número 16, tá? Isso aconteceu com algumas alunas. Aqui está no 1. Se eu simplesmente girar aqui e me basear só pelo número que está aparecendo em cima, eu coloquei no 16. Não, eu não dei a volta completa, então eu estou no número 6. Eu preciso fazer a volta inteirinha, chegar no número 10, para depois continuar girando até a numeração que eu preciso, tá? E também é manual, eu preciso girar manualmente. Certo? Vou aqui colocar no 0. E aí agora, essa aqui então é a lâmina de corte profundo, para cortar materiais mais espessos. Ah, mas o que são esses materiais mais espessos? 2 exemplos que eu tenho para dar para vocês são... São feltro e EVA. Para quem trabalha com artesanato, aí são 2 produtos, 2 materiais que realmente o pessoal compra a silhuete Curio ou a silhuete Camel 3 para cortar mais papel e algum desses materiais, tá? Ah, Mayra, mas lá no manual, na descrição da máquina, tá escrito que corta até 2 milímetros. Então, eu posso cortar qualquer material de 2 milímetros? Não, a gente tem que usar a cachola, a gente tem que usar o nosso bom senso. Por exemplo, uma placa de metal de 2 milímetros, ela vai conseguir cortar? Não, ela não vai conseguir cortar. Um MDF de 2 milímetros, ela vai conseguir cortar? Não. Apesar de ter 2 milímetros, é um material muito duro, é um material muito denso e a gente sempre precisa ter isso em mente. A fabricante Silhouette América desenvolveu essas máquinas com o objetivo para hobby, não são máquinas profissionais como, por exemplo, uma máquina de corte de MDF a laser, tá? Ela tem outra pegada, a linha Silhouette tem outra pegada, tem outro tipo de fabricação. Nós aqui na América Latina, mais especificamente aqui no Brasil, utilizamos muito essas máquinas para a gente aumentar nossa renda, para que a gente aí ou então faça algumas coisas personalizadas para os conhecidos, para os filhos, sobrinhos, mas a grande parte das pessoas que adquirem a Silhouette é com o intuito de ter uma renda extra ou de ter uma renda principal, né?
Então, isso acontece aqui. Nos Estados Unidos, que é da onde é a nossa fabricante, né, Silhouette América, essas máquinas, elas são utilizadas para hobby. Tanto que, se vocês forem atrás do teaser oficial de lançamento da Silhouette Camel 3, vocês podem observar que o pano de fundo, digamos assim, é uma cozinha, tá? Porque para as pessoas de lá é muito comum utilizar essa máquina como hobby, é como se fosse um liquidificador dentro de casa, tá? Então, assim, ela não tem uma conotação industrial, certo? Então, eu não vou conseguir cortar um material mais espesso, como o MDF, como o papelão cinza, ele também é muito duro. Apesar de ter essa espessura de 2 milímetros, que ali vocês viram, mostrei para vocês que vai até a numeração 20. Então, significa que no 20 eu consigo cortar esse material mais espesso até 2 milímetros. Porém, eu preciso me atentar, eu preciso me ligar que tipo de material eu estou tentando cortar. Se é um material muito denso, muito espesso, muito grosso, muito duro, né? Grosso não, mas muito duro, essa lâmina não vai conseguir cortar, tá, meus amores? Então, para feltro e EVA, ela super funciona. Dois exemplos. Aquelas madeirinhas fininhas para fazer marquete também, ela também consegue. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Evelyn, ela corta feltro sim, tá? Só que não dá. Eu testei, se alguém conseguiu alguma forma, eu ainda não fiquei sabendo, tá? Mas eu testei cortar o feltro, passei cola na minha base para ela ficar bem aderente e coloquei o feltro direto na base sem ter um termoprotetor, sem ter um termocolante no verso. Não rolou. Ela começa a cortar e depois, quando vai fazer uma voltinha, a lâmina puxa esse feltro, ele desgruda da base e não continua cortando. O EVA, ok, coloca direto na base, a base sempre com uma boa aderência, porque esse material é mais espesso, tá? Esse é um detalhe legal de falar. E o EVA, eu não preciso necessariamente colocar aí uma outra aderência para me ajudar a cortar. Mas já o feltro, como você falou, ele é muito fibroso, né? E ele tem muitos porozinhos, né? Ele não gruda, não é como colocar um papel, por exemplo, que ele é chapadão e gruda perfeitamente. O feltro a gente precisa aderir bem. E aí a gente usa, quem é aluno aí do curso de Silhouette V3, tem lá um módulo específico da Silhouette Cure, onde a gente mostra a aplicação do termocolante. Pode ser tanto da marca Silhouette como de outra marca, mas é necessário colocar esse termocolante, aplicar ele com ferro de passar, para que tenha uma aderência maior na hora de cortar e ele fique mais firme na base de corte para cortar esse feltro, tá? Então, são detalhes aí importantes. Papelão cinza, inclusive a Laís testou cortar, não funcionou, tá, gente? Não funcionou. Churururu. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui sobre esta lâmina de corte profundo. Acho que não, né? O pessoal aí não comentou mais. Deixa eu ver aqui. Até hoje não consegui cortar feltro com a lâmina de corte profundo na Silhouette Camel 3. Teria alguma configuração que deu certo para você? Eu cortei já, mas utilizando, tem até um videozinho que eu fiz no Snapchat, depois eu botei no Instagram, eu acho, cortando o feltro. Tem que usar o termoprotetor, tá? E eu cortei, depende muito da espessura do teu feltro. Como eu falei, a gente não vai aprofundar nessa parte de configuração de corte, tá, Gleice? Mas eu utilizei a partir da numeração 16. Aí tem que fazer um teste de corte, como sempre eu falo. Não se pode colocar, é um material novo que você vai cortar, não coloca para cortar o teu arquivo, o teu projeto inteiro de uma vez. Faz um teste de corte primeiro, verifica se vai cortar direitinho, faz algum ajuste se necessário, testa de novo. Ah, agora deu certo. Aí você vai colocar o seu material inteiro para cortar, tá bom? Clarissa, sim, Florzinha, aqui esse vídeo ao vivo, ele fica aqui gravado bonitinho no grupo, tá? E depois a Laís me permitiu, eu vou colocá-lo no pratibemfeito.tv também, para quem não conseguir assistir agora ao vivo, vai conseguir assistir de novo depois. Certo? Vamos passar para nossa próxima lâmina?
Deixa eu mudar a câmera aqui de novo para vocês. Bora lá. Então, aqui foi a nossa lâmina de corte profundo. E agora eu vou mostrar uma lâmina para vocês que também é para utilização na silhuete Curio, tá? Que é a de fazer gravação e perfuração em metais. Eu vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu tenho da marca Silhouette, que eu já utilizei, testei aqui e funcionou. Ela vai fazer um tipo de gravação. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Só antes de eu mostrar, ela é específica para trabalhar na Silhouette Curio, tá? Aqui, conforme eu mexo, ele dá um reflexo não tão legal, né? Vamos vir aqui. Ó, aquela lâmina ali que eu mostrei para vocês, que é a de gravação, ela vai fazer esse tipo de trabalho. Estão vendo aí? Esse trabalho é um trabalho de perfuração. Ela vai fazer buraquinhos no material, tá? Tem que ser um material específico para realmente que consiga fazer essa perfuração. Esse é um dos trabalhos. E ela também pode ser utilizada para fazer gravação em metal. Uma placa de metal, a gente faz toda a configuração na silhuete e vai colocar para gravar. Ela vai fazer uma raspagem nesse metal e vai gravar o que a gente quiser. E aqui eu tenho uma imagem. Tarará! Foi a Laís que fez. Ela pegou um desenho e da Lise, fez, transformou, passou para o estúdio e fez aí a linha de corte, né, no desenho dela, para que transformasse o desenho dela numa gravação em metal. E aí personalizou aqui a parte da escrita e isso, ó, foi feita na Silhouette Curio, utilizando essa lâmina de gravação que vocês podem ver aí na imagem. E prontinho, o trabalho ficou assim. Fica muito legal, dá para fazer diversas coisas, inclusive na Mega Artesanal, algumas pessoas me falaram que estavam comprando justamente para utilizar na gravação de metal. Eu vou ver aqui se vocês têm algum comentário. Aí ele, exatamente isso, peguei, não sei se a Laís está aqui ainda, mas peguei lá do blog do Mundo Silhouette. Tá? A Carla perguntou, para ímã, você utiliza a lâmina de corte profundo? Não, eu utilizo a lâmina tradicional, tá? A lâmina de corte profundo, necessariamente, você não precisa utilizar só para corte de materiais mais profundos, mais espessos, tá? Como eu falei para vocês, como a numeração vai do 1 até o 20, ele passa do 1 ao 10 também. Passa por cada número do 1 ao 10. Então, você pode, de repente, eu tenho a lâmina de corte profundo, eu quero cortar papel 180 gramas. Eu não posso? Pode, é só colocar na numeração 3, tá? Mas, para cortar ímã, tem a configuração direto no software, tá? Tem lá bonitinho a configuração certinha que você precisa utilizar, mas pode ser na lâmina tradicional, tá bom? Vamos voltar aqui, então, de cima. Então, essa aqui, ela é justamente para fazer esses materiais que eu mostrei para vocês agora, certo? E eu vou mostrar para vocês os materiais que eu tenho, que são da marca Silhouette, nesse caso. Essas aqui são as placas para fazer, placa de metal, para fazer a parte da gravação em metal. Mayra, mas precisa ser necessariamente só esses da marca Silhouette? Tem uma menina que comprou a Silhouette Curio e ela queria utilizar para fazer gravação em mais ou menos 5, 6 centímetros de largura, com corte em formato de ossinho, porque ela trabalha com pet shop e ela queria fazer a gravação para vender essa coleirinha com o pingente já personalizado. Então, assim, ela comprou e ela estava utilizando. Então, pode usar outro material? Pode, desde que esse metal, ele seja preparado para fazer gravação. Não é todo material, todo metal que é propício para fazer gravação. Vocês precisam realmente verificar se esse metal, ele é propício para fazer gravação. Deixa eu abrir aqui, ó. Pink, preto e dourado. Olha o pink, que coisa malinda! É muito lindo, tá? A Laís usou no passo a passo dela o preto. E naquela outra imagem que eu mostrei,
a pessoa utilizou, a designer da Silhouette América utilizou o dourado. Esse aqui, então, é o material para fazer gravação no metal, tá? Deixa eu mostrar aqui direitinho. Certo? E aqui, ó, é aquele outro material que vocês viram aqui, ó, que o de gravação, ele é, deixa eu tirar, duro. Ele é grosso, ele é duro. Eu não corto esse material, eu vou fazer gravação nele, tá? E aí, aqui eu tenho um outro material. Deixa eu tirar aqui da embalagem para diminuir o reflexo para vocês. Ó. Esse aqui é para fazer aqueles furinhos da foto que eu mostrei para vocês. Inclusive, tem a imagem aqui no próprio produto, tá? Para fazer uma gravação de furinhos. E aí, ó, já é um material, ele é firme, mas ele é um pouco mais fino e menos denso. Ele é mais maleável, tá? E aí eu vou precisar utilizar a base da Silhouette Curio, a mesma que eu uso para fazer emboss, para que venha fazer os furinhos com a lâmina, né? Com essa lâmina, a ponta dela não é bem uma lâmina, é como se fosse, ó, é uma pontinha, certo? É uma pontinha. E aí esse material vai ser perfurado por essa pontinha da nossa ferramenta, tá bom? Então eu preciso da base que faz emboss na Silhouette Curio para conseguir fazer essa parte do pontilhamento. Para fazer a gravação, eu vou precisar utilizar a lâmina, a base tradicional, porque eu só preciso fixar o meu material, certo? Então essa daqui ela é exclusiva para a Silhouette Curio. E agora nós estamos aqui a 54 minutos. Eu vou olhar os comentários e depois nós vamos passar para nossa Autoblade, que é da Silhouette Camel 3, e aí é exclusiva para a Silhouette Camel 3, e depois eu vou mostrar a parte da limpeza para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui os comentários, se tem alguma coisa para responder. Vamos mudar a câmera aqui. Vamos tirar aqui esta imagem. Voltei! Vamos ver aqui nos comentários se vocês colocaram alguma coisa. Papel 180 de gramatura, necessariamente precisa de corte duplo? O corte duplo seria passar a lâmina 2 vezes no mesmo local? Lívia, exatamente. Corte duplo, ela vai cortar 2 vezes, tá? Vocês estão me vendo? Aê, agora estão vendo. A Silhouette vai passar 2 vezes a lâmina naquele mesmo local. Só que no papel 180, por padrão, não precisa usar corte duplo, tá? É só se for, é uma dica, é um pulo do gato para realmente, se vocês estiverem cortando um papel 180, mas que ele for um corte rendado, que vocês precisam realmente ter aí uma delicadeza maior no corte. Eu reduzo um pouco a velocidade, se a velocidade está em 5, 4, eu vou botar em 3, 2 e vou colocar corte duplo. Não são todos os cortes, não é regra para corte no papel 180, tá bom? Carla colocou aqui aquelas placas de homenagem, de honra ao mérito e tal. Isso, exatamente. Aquele tipo de metal são metais que são trabalhados, tem um banho específico nesses metais. Eu não sou especialista nisso, mas já conversei com algumas pessoas sobre esse assunto. E são metais que são preparados para receber essa gravação, tá bom? A Laís colocou aqui nos comentários o blog do Mundo Silhouette. Tem vários vídeos muito, muito bacanas, tá? Vamos ver aqui. A Lívia perguntou a mesma coisa aqui. Eu já estava lendo de novo, mas é a mesma pergunta. Verônica, depois você dá uma olhadinha no início do vídeo que eu falei sobre isso de não conseguir cortar mesmo na lâmina 3 o papel 180, tá bom?
Bia, craft 180, eu só vou usar corte duplo da mesma forma. Se for um papel, algum corte, algum desenho rendado. Se não, o tradicional, sem corte duplo, funciona pra mim, tá? E sempre lembrando, a base de corte também é essencial para o corte ficar bacana. Também precisa ter uma aderência boa, ainda mais o craft, que ele é bem fibroso, tá? Mas se for alguma coisa um pouco mais rendada, com detalhes um pouco maiores, realmente precisa aí colocar o corte duplo, tá? Isso ajuda bastante. Não é que precise, tá? Não é regra. É só uma dica, como eu faço aqui, a Mai também faz lá no ateliê dela, tá? Que é uma dica que tem funcionado, pelo menos pra gente. E eu acho que é legal testar, né? De repente, dá uma testada aí, ver como é que fica o teu corte, pra ver se tu acha bacana também. De repente, a gente pode ter opiniões diferentes também, né? Vou tomar uma aguinha e nós vamos passar pra Autoblade. A Bia Monteiro também. Ela usa corte simples no craft, não usa corte duplo. Meus amores, tá tudo bem? Vocês estão gostando? Vejo que tem alguns comentários, mas não são muitos. Mas eu espero que vocês estejam gostando, tá? De novo, não sou dona da verdade. Estou passando aqui o conhecimento que eu tenho desses anos que eu trabalho com silhuete, e não só experiências minhas, mas também de troca de conhecimento com alunas, com amigas. Essa troca, como eu já falei antes, eu acho muito legal. Acho que a gente sempre tem muito a aprender umas com as outras. E uns com os outros, porque também tem meninos muito provavelmente aqui, né? Os meninos, eles estão crescendo o número deles no mundo silhuete, né? Antes a gente só via menina, né? Mulheres e tal. Agora a gente já tá vendo alguns meninos, alguns rapazes. Isso é muito legal. Chegou agora a Cissa, bem-vinda. Ah, vocês estão gostando? Então tá ótimo, muito bom. Vamos passar então agora para Autoblade, tá bom? Vou aqui de novo colocar a câmera de cima. E agora, deixa eu puxar aqui a nossa luz mais para perto. E agora nós vamos falar desta belezura. Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar a visão de vocês, nem tirar aí o foco, né? Ó. Agora sim. Essa aqui é a Autoblade. É uma lâmina um pouco diferente. E é Autoblade porque ela altera a exposição da lâmina automaticamente e não manualmente, como nós fizemos nas outras lâminas. Tanto a tradicional, quanto a de corte profundo, quanto a premium, a gente precisa pegar com a nossa mão e girar, ou girar no nosso suporte, ou girar no suporte da máquina. Então, elas são de ajuste manual, tá? A Autoblade, ela ajusta a numeração que a gente definir no software automaticamente. Eu não preciso tirar ela de lá e girar. Ela já vai automaticamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem um vídeo, tá? No site da Cerilon também, que a gente fez mostrando detalhes, tá? Tô tentando achar uma forma de mostrar para vocês aqui. Ela tem uma marcaçãozinha aqui, uma entrância, um visor, na verdade. Um visor aqui e tem a marcaçãozinha vermelha que a gente tem nas outras lâminas, tem aqui, tá? E ela vai marcando do 0 ao 10 também. E aqui ela faz um ajuste, ó. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho, mas ela faz um tec, tec. E ela vai ajustando do 0 até o 10, tá? Ela faz isso automaticamente na Silhouette Camel 3. Esta lâmina, por enquanto, os representantes oficiais da Silhouette América no Brasil ainda não tem, por enquanto, ainda não tem a reposição desta lâmina aqui. Então, com a Silhouette Camel 3 vem uma dessas aqui, tá? Mas para repor, ainda por enquanto, agora nós estamos no dia 19 de janeiro de 2017, por enquanto ainda não temos a reposição, em breve teremos. Enquanto nós não temos a reposição dessa lâmina, aqui eu optei por, eu utilizei, fiz teste, vi como é que funcionava e tudo mais e plim, guardei.
eu utilizo a lâmina tradicional na minha Silhouette QMEL 3 para cortar e fazer os meus trabalhos, tá? Porque essa lâmina, ela encaixa na Silhouette QMEL 3 também, tá bom? Então, essa daqui eu testei e deixei ali bonitinha, guardadinha. Quando eu quero, eu posso utilizar, é claro. Mas, se você quiser esperar ter ela de reposição para poder voltar a utilizar, você pode utilizar a lâmina tradicional, tá bom? Eu vou colocar agora aqui a minha Silhouette QMEL 3 para mostrar para vocês alguns detalhes sobre o encaixe dessa lâmina, que não é de qualquer jeito que a gente pode encaixar. Quem já assistiu o vídeo que a gente fez sobre... A gente fez 2 vídeos sobre a Silhouette QMEL 3, bem completos, até são bem extensos, mostrando também a parte da utilização da lâmina. Quem já viu já sabe, mas para algumas pessoas ainda pode ser novidade essa parte, então agora eu vou puxar a minha Silhouette QMEL 3 para vocês verem ela aqui, tá bom? Ó, vou trazer ela pra cá. Tentar centralizar aqui. Certo? Essa aqui, então, é a Silhouette QMEL 3, tá bom? Vocês estão vendo bem aí, né? Deixa eu tirar essa lâmina daqui. Desse ladinho aqui, ela tem 2 suportes para guardar, tá? As lâminas. E aqui nós temos o nosso carrinho com a opção de utilizar também 2 ferramentas. Se vocês olharem na parte de trás da lâmina, ó, vocês vão ver que tem 2 abinhas. Essas 2 abinhas, elas têm um propósito, serve para encaixar corretamente na minha Silhouette QMEL 3. Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho. Vocês vão conseguir enxergar que tem 2 ranhuras aqui. Na ferramenta número 2, que é a azul, não tem. Então, isso significa que a abinha que tem na minha lâmina só encaixa na ranhura da ferramenta número 1. E eu preciso colocar elas encaixadas certinho. Essa parte onde tem as abinhas, eu volto ela para trás e vou encaixar na lâmina, na ferramenta número 1. Ó, e ela encaixa perfeitamente. Eu tenho o costume de sempre segurar com um dedo aqui esse meu suporte para conseguir apertar com o outro dedo a minha lâmina até o final. Tá presa, tá colocada até o final, eu vou prender essa minha lâmina e aí ela tá pronta para ser utilizada, tá? Na hora de guardar, eu vou abrir aqui e vou tirar. Então, a lâmina autoajustável só encaixa nessa ferramenta, que é a vermelha, a ferramenta número 1 da Silhouette QMEL 3, tá bom? E aí, Mayra, eu quero utilizar a lâmina tradicional. Eu posso? Pode. Aqui eu tenho a lâmina tradicional, tá? E ela também tem uma bordinha. Ó, ela também tem uma abinha. Acho que assim vocês vão conseguir enxergar melhor. Ó, tá vendo ali, ó? Aqui ela tem uma abinha. Aí, agora deu pra enxergar direitinho, né? Ó. Essa abinha, no caso da lâmina tradicional, ela tem que ser voltada pra frente, não para trás. E isso independente da máquina que vocês estiverem utilizando, qualquer uma. Essa abinha aqui fica voltada para frente na lâmina tradicional. E aí eu vou colocar aqui, vou encaixar, aí pode ser tanto numa quanto a outra, e vou prender. Certo? Então eu posso utilizar a lâmina tradicional na Silhouette QMEL 3. Vocês podem notar aqui, ó, onde eu tô apontando, deixa eu pegar uma caneta para mostrar melhor. Ó, aqui, a ponta da caneta. E aqui. Tem uma entrância, um buraquinho aqui e aqui. Esses buraquinhos, eles são justamente para que a lâmina autoajustável consiga fazer a parte de bater. Conforme eu aperto aqui, ó, com a minha unha, ó, com o meu dedo, ela vai fazendo um tec-tec e vai mudando a numeração. Na primeira batida, ela vai para o 10 e depois ela vai reduzindo até a numeração que eu preciso. Agora, ó, eu bati tanto, ó, eu apertei tanto que foi parar no número 0. Se eu apertar agora de novo, ó, pulou lá para o número 10. E agora eu vou continuar apertando e ela vai reduzindo número por número, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voltou para o 0. E é isso que a máquina faz aqui, tá? Então, para quem aí tem a Silhouette QMEL 3 ou já viu ela trabalhando,
quando a gente utiliza, e nas configurações que eu vou mostrar para vocês também no software, tá? Eu mostro para o software que eu estou utilizando a lâmina autoajustável, ela vai fazer esse processo aqui na máquina, através do meu carrinho, da ferramenta número 1 e batendo aqui nessa parte onde tem esse buraquinho, tá? Então, o funcionamento da lâmina, vocês já verificaram e viram como que encaixa. Eu vou mostrar no software para vocês agora a parte da configuração, que é uma dúvida bem recorrente também. E depois nós vamos passar para a parte da limpeza dessas lâminas, tá? Ficou claro para vocês essa parte? Para quem aí tem a Silhouette QMEL 3 e estava com dúvida, ou para quem ainda não tem a Silhouette QMEL 3 e queria saber, ficou claro isso para vocês, meus amores? Digam aí para mim. Vamos ver os comentários, depois eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A Edilena perguntou, e é muito pertinente essa pergunta, a lâmina deve ser removida toda vez que não estiver utilizando a silhuete? Necessariamente não, tá? Mas se você for transportar a sua máquina de um lugar para outro, é interessante sim que você tire ela do local, tá? Que você acondicione ela no local certinho para que ela não fique batendo, ali na sua máquina. De repente pode quebrar a ponta da lâmina, alguma coisa aí pode acontecer. Mas se você simplesmente terminou de trabalhar e vai desligar a máquina e vai fazer outra coisa, ou de repente cortou tudo e vai montar, não precisa tirar a lâmina não, tá? Só deixar ela fechadinha ali, certo? A Edna disse que foi muito claro e que foi objetivo. Ah, que bom, que bom. Sim, Yara, só essa lâmina autoajustável somente na Silhouette QMEL 3, tá bom? O que a Abla colocou aqui? Para usar a lâmina tradicional na Silhouette QMEL 3, como é feito o ajuste da lâmina? Vou mostrar para vocês agora aqui no software. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Aqui. Digam-me aí se vocês estão visualizando a minha tela. Acredito que sim. Aqui para mim já apareceu compartilhado. Eu estou utilizando o Studio e eu fiz questão de desativar a minha chave de licença porque eu uso aqui o Business, tá? Eu desativei a minha chave de licença para mostrar para vocês que isso não é exclusividade de pago. Nada do que eu mostro, e eu procuro assim, em todos os cursos, eu procuro, se não é específico de silhouette, design ou business, mostrar justamente as configurações no software free para que vocês vejam que dá para fazer, tá bom? Aqui nas configurações de corte, para quem tem a Silhouette QMEL 2, 1 ou Portrait, ou a SD ainda, que algumas pessoas ainda usam a SD, que foi o primeiro modelo que foi lançado das máquinas Silhouette, vocês não estão acostumados com essa parte da configuração aqui de ter duas ferramentas, tá? Mas como vocês viram na Silhouette QMEL 3, assim como na Silhouette Curio também, a gente tem a opção de utilizar duas ferramentas, tá? Não vou entrar nessa parte para a gente não ficar muito extenso, a gente já está aqui a 1h10, passou já 10 minutos. Mas eu espero que o conteúdo esteja sendo bacana para vocês, apesar de ter passado um pouquinho já da 1h. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas funciona para isso, para que eu venha aqui configurar o tipo de material que eu vou cortar na ferramenta número 1 e o tipo de material que eu vou utilizar na ferramenta número 2. Se você estiver utilizando aí a lâmina autoajustável, automaticamente você vai configurar obrigatoriamente o material que você vai utilizar na ferramenta número 1, que é a vermelhinha, tá bom? Então, aqui eu vou escolher um tipo de material, cliquei aqui em vinil silhouette, e aí eu desço e venho para a parte onde mostra as configurações de lâmina. Aqui é que eu estava utilizando a minha silhouette, tá? Então, por isso que está mostrando a lâmina, ó. Lâmina Roquette de silhouette, certo? Mas, por padrão, se você estiver utilizando a silhouette QMEL 3, aqui vai ficar Automatic Blade. Então, aqui, por padrão, é para o software mostrar a ferramenta, a lâmina
Autoblade para vocês, Automatic Blade, tá? Só que a gente sabe que software às vezes pode ter algum bugzinho, pode ter algum problema, então é muito importante que mesmo que vocês estejam utilizando a lâmina autoajustável, depois de escolher o material, venham aqui e verifiquem essa primeira parte, verifiquem que lâmina está sendo mostrada aqui para vocês no software. A máquina, ela não tem como detectar automaticamente qual a lâmina que vocês vão estar utilizando, tá? Então, vocês precisam dizer isso para a máquina, vocês precisam ter essa comunicação com a máquina, com o software de vocês, tá? O software, ele comunica com a máquina, mas vocês que comunicam com o software. Então, se eu estiver utilizando a Mayra, eu vou esperar ter a reposição da lâmina autoajustável para depois começar a utilizar mais. Eu vou utilizar a lâmina roquete tradicional, a pretinha básica. Beleza. Você precisa vir aqui e selecionar lâmina roquete, tá? E aí, aqui para o vinil, tá me dizendo que a lâmina precisa estar no número 1. Então, manualmente, como eu mostrei para vocês lá no início do nosso ao vivo, vocês precisam girar a lâmina para que a marcação fique no número 1, manualmente, tá? Tranquilo essa parte? Agora, Mayra, eu vou utilizar a Autoblade na silhuete QMEL3. Eu quero ter essa vantagem aí utilizando, porque realmente é uma vantagem a gente não precisar lembrar de trocar manualmente a lâmina, tá? Eu quero usufruir desse benefício e eu quero usar a Automatic Blade. Então, você vai deixar selecionado a Automatic Blade. Mas, obrigatoriamente, vocês precisam dizer qual material vocês vão cortar. A lâmina, a parte automática dela é a troca da numeração, não a detecção automática da espessura do papel que vocês vão estar utilizando. Se eu estiver utilizando aqui, ó, vamos escolher um material aí mais comum que a gente utiliza. Deixa eu pegar aqui mais para baixo. Ó, a gente vai cortar o papel Color Plus. Ele é o papel padronizado, peso médio 180 de gramatura. Olha só, me deu aqui número 3. Deixa eu colocar na Automatic Blade. Ó, deu numeração 3. A máquina vai bater a lâmina até que a minha lâmina esteja ajustada no número 3. Agora, se eu não disser que material, ou por exemplo, eu estou cortando papel padronizado 180, mas a minha configuração de corte tiver lá, ó, lá em cima. Deixa eu pegar aqui. Ó, cartolina texturizada de 220 de gramatura. Essa aqui não deu muita diferença. Vamos pegar a cartolina. Ó, a cartolina de 285 de gramatura é lâmina 7. Mas eu estou cortando papel 180. E estou utilizando a Automatic Blade, ela não vai entender que você realmente está cortando cartolina de 285 de gramatura e vai posicionar a lâmina no número 7. E aí, o que vai acontecer? Ela vai cortar o seu papel e ela vai cortar a sua base inteirinha, tá? Porque tem muita exposição na lâmina. Então, tem passos que a gente precisa seguir. Primeira coisa, escolher o material respectivo que você vai cortar. Ó, aqui que me perguntaram, folha magnética imprimível, tá? Corta na lâmina número 4. Se eu estiver cortando a manta magnética, eu vou selecionar esse material aqui. E aí, a Automatic Blade vai saber que precisa estar no número 4. Ah, mas eu estou cortando papel 180, então eu vou colocar no papel 180, padronizado aqui, e ela vai automaticamente bater a lâmina até chegar no número 3. Então, assim, ó, tô sendo repetitiva, mas realmente, para quem está começando, e isso é uma coisa que pode dar um nozinho na cabeça, que é saber que a lâmina ela não tem um sensor para detectar, para descobrir qual papel que você está utilizando. A gente precisa dizer isso para a máquina através do software. Tá bom, meus amores? Deixa eu voltar aqui para vocês. Voltei. Tá? Eu queria deixar isso bem claro para vocês, para quem está utilizando a Autoblade, que ela não detecta automaticamente a gramatura do papel. Ela vai trocar a lâmina, a numeração da lâmina, conforme que você disser para o software que você vai cortar, tá bom? Eu vou ver se tem algumas dúvidas para a gente responder. Se não tiver, aí a gente já passa para a parte da limpeza das nossas lâminas. Pelo jeito, vocês estão me ouvindo bem.
Deixa eu ver. Comentem aí. Ficou claro para quem aí tava com essas dúvidas sobre a Autoblade? Coloquem aí nos comentários para eu saber. Se vocês não falarem para mim, eu não tenho como saber. Comentem aí, por favor, para eu saber se vocês entenderam esta parte da Autoblade ou se tem alguma dúvida ainda referente a ela, tá? Eu vou aqui, enquanto vocês vão comentando, eu vou colocar aqui a minha máquina de volta no lugar e vou separar os materiais para a gente limpar as nossas lâminas. Deixa eu colocar aqui para um ladinho. Aqui. Vamos ver se vocês comentaram alguma coisa. Ou não. E nós já estamos quase acabando. Geiska. O software ele joga espessura 30 em caso de papel 180. Será sempre essa mesmo? Sim, meu amor, sim. Por padrão no software, sim. Mas aí você vai ter que ter o bom senso de verificar se você está fazendo um corte muito rendado. Você pode, de repente, diminuir essa espessura e colocar corte duplo, como eu falei no início. Se a tua lâmina, ela tá muito gasta e você não quer descartar ela, você pode aumentar um pouco essa espessura também. Nada é absolutamente regra. A única resposta certa é essa, e é assim que funciona e deu. Não funciona dessa forma com o Silhouette Studio, tá? Depende do teu material, depende das condições da tua lâmina, tá bom? Tudo isso tem que ser analisado. A Edilena disse que tá claro como água. Ah, então tá bom, beleza. Lâmina cega tem cura? Perguntou o Júnior. Então, meus amores, lâmina cega, né? Tudo na vida tem um momento que expira, né? A gente também tem prazo de validade. A lâmina também tem prazo de validade. O cuidado que nós vamos ter no manuseio e na utilização dessa lâmina é o que vai determinar se ela vai durar mais ou vai durar menos. Se eu tiver muita exposição de lâmina logo de cara, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais essa lâmina porque eu tenho uma exposição maior dela, ela vai desgastar mais de fora a fora. Se eu cortar muito papel adesivo ou muito vinil, concorda comigo que o papel adesivo, ele tem a parte que a gente imprime aqui, né? Tô pegando papel branco, tá dando um reflexo grande. Deixa eu pegar aqui, ó. Não mudou muita coisa, mas tudo bem. Ó, aqui eu tenho a minha impressão. Se é um papel adesivo, eu tenho ou vinil, eu tenho um liner aqui embaixo. E entre esse papel e o liner tem uma cola. Se eu cortar muito vinil, muito adesivo laminado, que eu usei lá no curso da Educar, vocês viram eu utilizando. Se eu utilizar muito vinil, tudo isso tem um liner e tem uma cola. Quando a gente já fizeram isso, cortar fita banana com tesoura, a cola não vai grudando na lâmina da tesoura? Vai, né? Você precisa pegar aí um tira-grude, um WD-40, né? Um desengripante, alguma coisa para passar com um pano ou com algodão, passar nessa lâmina da tesoura para tirar aquela cola. E aí ela parece que você afiou, mas você não afiou. Você tirou o excesso de cola que estava ali grudado naquela lâmina. Concorda comigo? Quem concorda, comenta aí para eu saber. Você limpou a sua tesoura. Então, com a lâmina da Silhouette acontece a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a lâmina tá cega, mas a gente cortou um material que tinha uma parte adesiva. E aí ficou grudadinho ali. Às vezes a gente mal enxerga, mas tem cola grudada ali, tá? Inclusive, eu particularmente, né, uma preferência minha, eu reponho a cola na minha base utilizando aquela colinha de potinho. Eu não sei se é Corfix ou Acrylex, não lembro agora a marca. Mas eu utilizo ela com um rolinho, cuidando direitinho para não passar onde não pode ter cola. Isso é uma coisa muito importante a ser cuidada. E eu utilizo essa cola de potinho. Eu, Mayra, não gosto de utilizar. Não é que não goste, eu prefiro utilizar essa de potinho, cola reposicionável, que ela fica mordente, igual a cola original. Os gatos estão brigando no telhado. E eu não sou muito adepta à cola reposicionável em spray.
Só que assim, a cola que eu aplico com rolinho, ela fica uma camada um pouco mais grossa de cola. Então, conforme eu tô utilizando, fazendo meu corte, a cola também vai grudando na ponta da minha lâmina. Então, de tempos em tempos, eu coloco, tiro, vocês vão ver eu fazendo agora, eu tiro aquela parte de cima, da frente da lâmina. Nós vamos fazer juntos isso agora. E aí eu passo um paninho umedecido com o WD-40 ou qualquer desengripante bom que eu tenha no mercado, tá? E aí eu passo, não coloco o desengripante direto na minha lâmina, eu não faço isso. Eu coloco num paninho que não solte muito fiapo, e aí eu passo na ponta da lâmina para tirar essa colinha que fica ali, o resquício, tá? E aí, rosqueio bonitinho, a minha lâmina voltou a cortar. Na verdade, ela não estava seca, ela estava suja, tá? E nós vamos ver outros métodos aqui também para limpar no quesito papel, quando entra poeirinha ou pedacinhos de papel para dentro da lâmina também, tá? Só que vai chegar um ponto em que realmente ela vai ficar, né, sem fio, porque vai gastar, né? O quesito afiar a lâmina. Pensem vocês afiando uma faca. Aí vocês têm lá a faca e vocês têm o amolador, né? Aquela pedra e tal. E aí vocês vão. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando, desculpa, uma parte do metal daquela faca, não estão? Porque vocês estão tirando, é quase imperceptível, mas vocês estão tirando uma camadinha fina daquela faca, para que ela volte a ser bicuda e volte a cortar. Não é mais ou menos isso que acontece no caso de faca? Então, a lâmina é parecida com uma faca, só que num tamanho muito menor. Se eu, por exemplo, tentar afiar essa lâmina, concorda comigo se eu tirar menos de 1 milímetro que seja dessa minha lâmina tentando afiar? Na hora que eu for expor na numeração 3 para cortar o papel 180, ela não vai ter o mesmo tamanho de exposição? Tem lógica, né? Então, a gente precisa cuidar com essas informações aí de afiar a lâmina. Vamos ver como é que isso se procede, mas realmente limpar, ter o cuidado certo de exposição, ela vai durar mais tempo, mas realmente vai chegar um ponto em que o fiozinho dela vai dizer bye-bye, né? Vai dizer tchau, tchau. Tá, meus amores? Vamos agora, depois eu leio mais. Acrylex, a Edna disse. É Acrylex. Edna, é você, Edna? Edna Luiza, isso, você que disse, Acrylex. A Fernanda disse, isso mesmo, você disse no curso. Beleza, Acrylex eu também falou. Ah, ótimo, então é Acrylex mesmo, tá? A Cissa gostou da dica. Beleza, então. Vamos passar, então, para a parte da limpeza das nossas lâminas? Vamos. Tudo bem aí pelo jeito, né? Todo mundo ouvindo bem e vendo bem. E aí nós vamos para a limpeza das nossas lâminas e nós acabamos por hoje. Para vocês pararem de ver essa cara bolachuda na frente de vocês. Vou aqui compartilhar de novo a minha telinha com vocês. Tá? Aqui, então, vamos começar agora de trás para frente, tá? Essa daqui é a Autoblade. Nós começamos com a lâmina tradicional e terminamos a Autoblade, mas na limpeza nós vamos fazer o processo inverso, tá bom? Deixe-me ver aqui. Olha só. A Autoblade, com a Silhouette, que vem com a máquina Silhouette QML 3, deixa eu tirar aqui a caneta que não tem nada a ver. Com a Silhouette QML 3 também vem essa pecinha aqui. Deixa eu procurar mostrar melhor para vocês. Essa parte aqui, ó, ela tem o mesmo desenho desse meu encaixe cinza, que é o mesmo desenho que tem no encaixe da minha máquina, tá bom? E serve para que eu venha encaixar a lâmina tradicional nela e venha girar e posicionar no local, na numeração certinha manualmente, tá? Então, esse lado é para uma coisa. O outro lado, ele é um círculo e tem nas laterais duas facetinhas retinhas, ó. Se vocês olharem a lâmina Autoblade, vocês vão verificar, ó, que ela encaixa, deixa eu virar para mim para encaixar direitinho, ó. Ela encaixa direitinho, porque a lâmina também, ela é redondinha, mas tem duas facetinhas retinhas.
E a Silhouette América pensou nisso aqui e eu adorei, porque você vai encaixar aqui, vai girar, ó, girei, eu frouxei essa tampinha de cima aqui. E olha só agora, é só eu continuar girando com a minha mão mesmo e eu tirei essa parte de cima e ficou exposta a minha lâmina. E aí, conforme eu for utilizando, essa parte aqui interna, ela fica cheia de poeirinha ou, dependendo do tamanho do corte, fica até pedacinhos de papel lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel e vou tirar essa poeirinha. A minha lâmina aqui, ela tava bem limpinha porque eu já tinha limpado ela, tá? Terminei de limpar, ó, limpei ela. Eu vou de novo encaixar aqui. E aí, uma informação importante, tá? Que tem meninas que abrem a lâmina e depois dizem que não tá cortando mais do mesmo jeito. O que que acontece? Eu falei pra vocês que tem as facetas retinhas aqui, né? Só que olha só, uma faceta tá aqui onde tá a minha unha e a outra tá aqui. Ela não tá ajustada no local correto. Eu vou vir com a minha pecinha, vou encaixar e vou girar até fazer com que a faceta ela fique casadinha justamente com essas duas abinhas que tem na lateral aqui, ó. Ó. Tem duas pontinhas. Essas pontinhas, elas coincidem com essa lateral retinha aqui dessa minha tampinha. Então, eu preciso que esse meu encaixe, ele fique perfeitinho no local certo. Então, essa pecinha aqui, ela é muito bacana. Só que, por enquanto, não tem para vender a parte, mas ela nos ajuda muito. Ela vem com a Silhouette Q1003, tá bom? As outras lâminas, também vocês podem abrir para limpar. Antigamente, tá? Na época que foi lançada essa lâmina aqui, que é a lâmina roquete, tanto essa quanto essa, não tinha essa tampinha para tirar fora. Era um sofrimento, porque entrava papel lá e era muito complicado da gente conseguir tirar. A gente tinha que pegar com uma agulhinha, olha, era um sofrimento. Então fazem mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, que a Silhouette América começou a disponibilizar essas lâminas que tem essa partezinha para abrir aqui. Ah, Mayra, mas eu não tenho a Silhouette Q1003 e eu não tenho essa pecinha aqui. Não tem problema. Vocês vão pegar uma alicatezinha, tá? Como é que a lâmina tá viva. Pronto, deu. Vocês vão pegar uma alicatezinha e vão girar aqui se essa parte estiver muito dura, tá? Antes de limpar, é interessante, eu acho que na verdade é imprescindível, tá? Que a marcação esteja no número 0. Porque você vai precisar, em algum momento, você pode precisar utilizar a ponta do dedo. E aí, se tiver exposição nessa lâmina, você pode aí se machucar. Um detalhe, mas que às vezes ajuda. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar uma alicate qualquer que eu tenha, porque eu não vou fazer muita força com ela. Vou achar aqui a lateral que tem chanfradinha aqui, retinha, ó. Só mal deu uma giradinha para destrancar. E agora com o dedo mesmo eu vou abrir, tá? Às vezes ela não tá tão rosqueada e aí só fazer pressão com o dedo e fazer uma voltinha já é o suficiente para que essa tampinha saia, tá? Deixa eu ver. Ela dá mal com uma poeirinha de sujeira, não tem muita sujeira aqui não. Mas já aconteceu de algumas meninas começarem a utilizar em só 1, 2 trabalhos e já encher de sujeirinha ali dentro. Feito isso, eu vou fechar, vou rosquear aqui de novo e tenho que ter certeza que ela tá rosqueada certinho. Então, eu vou rosquear, vou apertar um pouquinho aqui para ter certeza que tá bem encaixada, tá? Uma dica bacana, por exemplo, que nem a Kilcia falou que lá no Ceará não tem problema nenhum, que lá é muito seco, não tem muita umidade. Aqui no sul eu tenho muita umidade. E essas lâminas, tem uma aluna de São Paulo, a Mari, ela tem uma lâmina que ela tá utilizando há mais de 1 ano. E ela tá utilizando a mesma lâmina. Então, assim, dependendo do seu cuidado com a lâmina e o material que você vai cortar também, se você cortar, por exemplo, muito papel craft, o papel craft ele é mais fibroso, ele vai gastar um pouco mais a lâmina do que, por exemplo, se você só cortar com a Lotus, tá? Mas dependendo, então, do cuidado que você tiver com a sua lâmina e do material que você cortar, ela vai durar bastante tempo. No caso, aqui no sul, pode ser o tempo suficiente para enferrujar, tá?
porque aqui no sul realmente é muito úmido, várias regiões de São Paulo também. Então, assim, ó, se eu abrir aqui para limpar e ao invés de eu utilizar um pincel seco para fazer essa limpeza, eu ficar soprando aqui, por mais que eu cuide, podem sair da minha boca algumas gotículas de saliva mesmo e ser depositada ali. Não vai enferrujar imediatamente, é claro que não. Só que com o tempo, ela vai, aquele líquido ali, né? Vocês conhecem, né? Vocês sabem, líquido e metal não são muito amigos, né? Então, eu vou deteriorar a minha lâmina bem mais rápido, certo? Então, eu preciso, deixa eu virar minha luz aqui, eu preciso tomar esse cuidado para evitar soprar a minha lâmina. Então, tem um pincelzinho seco aí, uma brochinha, eu tenho essa daqui, ó, que vocês inclusive viram na Educar também, ó. Eu posso utilizar ela, eu tenho que utilizar um pincelzinho seco e limpo para poder tirar esse material. Certo, meus amores? Então, essas, e fica também, de novo, a dica da limpeza da lâmina que está suja com alguma parte adesiva, alguma colinha, tá? Deixa eu desrosquear aqui. Ó, eu vou desrosquear, vou pegar um paninho macio, deixa eu pegar um paninho aqui. Vou pegar um paninho macio, vou pegar um WD-40, ou então um tira-grude, e não vou encharcar a minha lâmina. Eu vou passar no pano e vou passar o pano assim para tirar essa sujeira da minha lâmina. A minha lâmina normalmente já fica chuchu beleza para voltar a trabalhar, tá bom? Então essas são as dicas de limpeza que eu tenho para dar para vocês. Se vocês tiverem alguma dica de limpeza aí diferente que eu não conheça, por favor, coloca nos comentários aí que eu também quero saber, tá? Uma outra pecinha que vem na Silhouette Camel 2 e vem na Silhouette Camel 3 eu chamo de estilete, tá? É um cortador de vinil. Tem uma lâmina aqui dentro, tá? E o que acontece? Quem assistiu, levanta a mão aí, no curso da Educar. Eu cortei, na última aula, a gente utilizou o vinil. E aí eu tenho como, no vinil, cortar 3 metros consecutivos, 5 metros consecutivos. Vocês estão acostumados, né? Quem trabalha aí com papel, a gente está acostumado a cortar papel na base de corte. Quando termina de cortar, ela não descarrega, a base termina de cortar lá embaixo. Entrou toda a base para dentro da máquina. E aí, quando você termina, ela não vem para frente. Tem uma opção na parte de configuração que tem como avançar o trabalho ao invés de voltar para a origem. Então, quando estiver cortando muito vinil, um pedaço muito extenso de vinil, por exemplo, ao invés de fazer com que volte à origem, que ele vai ter que puxar de novo de volta 3, 5 metros de vinil, eu tenho como já configurar na hora do corte, nas configurações avançadas de corte, configurações de corte lá embaixo, avançadas, como avançar um pedaço desse vinil ao invés de voltar à origem, tá? E aí, quando eu faço isso, eu vou trazer a Silhouette Camel 3 para cá de novo. Deixa eu pegar aqui. Quando eu faço isso, ó, o que acontece quando eu faço isso? De avançar o meu vinil, avançar o meu trabalho ao invés de voltar à origem. Esse meu vinil, ele vai ficar, toda a parte do trabalho já cortado, vai ficar daqui para trás. E aqui vai ser onde acabou o meu trabalho. Eu venho com essa pecinha, que é de corte de vinil. Vou encaixar aqui, ó. Aí eu tenho que ficar de pé, no meu caso aqui, para poder enxergar. Vou encaixar aqui e vou, ó, cortar o meu vinil. Vai fazer com que esse vinil ele fique o corte retinho. Se eu estiver cortando do rolo uma parte e quiser continuar cortando, no outro trabalho, cortar de novo, eu vou ter um encaixe perfeito desse vinil na minha máquina, no meu rolete. Então eu já minimizo, já tiro, descarto um problema. Eu não tenho problema de ficar puxando toda aquela mídia enorme que eu já cortei ali 1 metro, 50 centímetros que seja, direto do meu rolo. Eu não tenho que puxar toda ela fazendo, de repente, correndo o risco aí dela embolar no meio do caminho, tá? Então, para isso que tem esse aparo aqui na parte de trás da Silhouette Camel 2 e da Silhouette Camel 3, tá? E aí eu vou, com a minha ferramentinha aqui, vou cortar e vou aí tá utilizando
o meu cortador de vinil, tá bom? Aqui já guardei no compartimento da Silhouette Camel 3. Eu sou suspeita, sou apaixonada pela Silhouette Camel 3, eu gostei muito dessa máquina. E vou voltar aqui para vocês continuarem vendo a minha carinha. E vou ver os comentários de vocês. Tá calor aqui, minha gente. Deixa eu virar essa luz aqui, porque eu fico esbranquiçada demais. Deixa eu ver aqui. Também não tanto, né, Mayra? As pessoas não querem te ver no escuro. Ao menos, sim, melhorou. Vamos ver aqui os comentários de vocês e nós já vamos encerrar. Vou começar a me despedir. Várias pessoas levantaram a mão, viram o curso na Educar. Uhul! Muito bom! Só um comentário, te amo. Ai, Dai, a sua linda. Olha ali atrás, deixa eu ver se eu tô apontando pro lugar certo. Olha aqui, ó, na ponta do meu dedo. Olha o que eu tenho ali, olha o que eu tenho ali. Aqui, em cima da minha mesa. Lindona! Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma lâmina. Mariana, minha lâmina já está para fazer 2 anos. A Mari, que eu falei para vocês, eu disse 1 ano. Ela explicou agora que é 2. Estou na minha 2ª lâmina até hoje. Vou fazer 3 anos de Silhouette mês que vem. A Laís, viu só, gente? Viu só, minha gente? Isso, Carla, com papel, tá? Um papel. Um paninho que não solte muito fiapinho, tipo, vou passar com feltro. Feltro solta umas sujeirinhas, então ao invés de limpar a tua lâmina, tu pode aí acumular mais sujeirinha lá dentro. Então pega um paninho que não saia, um paninho de algodão, um paninho que não solte fiapo, tá? Deixa eu ver aqui. A Vani, Mayra, mas seu estúdio é quem já dá a configuração de lâmina no caso da Autoblade. Ela será que vai ter uma vida mais longa? Porque no caso, a lâmina comum somos nós que definimos a configuração, então às vezes dura mais. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu mudar aqui. Ó, respondendo a tua pergunta, Flor. Deixa eu ver se mudou. Mudou, ó. Eu selecionei papel padronizado aqui e aqui me deu as configurações automáticas. Se eu deixar exatamente assim como o software me identificou, me disse para que vai ser o corte, vai ser dessa forma, a Autoblade vai ser configurada dessa forma. Agora, mas eu, Mayra, não faço isso, tá? Mas se você, de repente, quer cortar um papel 180 na lâmina número 2, é só eu vir aqui, eu mudar para o número 2, ó, coloquei no número 2. Quando eu enviar para a Silhouette, a Autoblade vai colocar no número 2. Então, ela não escolhe o número automaticamente, tá? É você que vai dizer para a lâmina que número você quer que ela corte. O software vai te dar sempre uma projeção para você cortar aquele papel. Mas se você sabe que você precisa uma espessura maior, uma velocidade menor ou o que seja, você vai configurar como você já fazia antes nas outras lâminas. Você vai fazer isso aqui no software, tá? E aí, lá na máquina, na lâmina, vai ser traduzido o que você configurou aqui, tá? Então, igual, vai ser você que vai definir que lâmina ela vai cortar. Não é o software que define, não é a máquina que define isso sozinha. Ela vai fazer o que você mandar que ela faça, tá? Vamos voltar aqui. Ficou claro, Flor? A Vani, até a Laís colocou aqui, ó. Respondendo a Vani, na lâmina automática, quem define a configuração somos nós também. Ela só se ajusta automaticamente na máquina. O estúdio continua sendo nós que definimos a configuração de acordo com o material que estamos utilizando. Ficou claro, meus amores? Tá, Vani? É a Vani ou a Vani? Acho que é a Vani, né? Isso é você que vai determinar. Se você quiser cortar na lâmina 1, você vai colocar a lâmina 1 no software e ela vai bater até ficar no número 1, tá? Não é ela que vai detectar e vai dizer para você o que ela vai fazer. É você que tem que dizer para ela, tá? Deixa eu me ver aqui. Eu acho que dúvidas, pelo jeito, não. Acho que eu consegui explicar tudo para vocês, né? As dúvidas que tinha aqui nos comentários. Acredito que eu também tenha respondido.
acho que é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu vou aí dando os meus recadinhos finais e agradecendo. E deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa que eu tenho aqui anotado que eu não passei para vocês. Deixe-me ver. Falamos como colocar na silhuete QML3, qual o suporte que é para usar, como limpar, como ajustar, a parte da configuração no software, a gente mostrou também como que seleciona no programa, como que funciona a parte do ajuste automático na máquina, falamos sobre a lâmina de corte profundo, que é só para cura e para três, falamos sobre a lâmina preta, a lâmina azul, que elas são iguais, que o dentinho dela, a binha tem que ficar para frente, que a prêmio dura mais, que a lâmina de gravação é somente para silhuete cúrio, que a lâmina Autoblade não tem como identificar o papel que você está utilizando automaticamente, que ela vai colocar automaticamente a numeração que você disser para ela fazer dentro do software, como limpar, dica de tirar adesivo da lâmina também. Olha, deixa eu ver aqui os comentários. Ótimo, amei, obrigada. Obrigada a vocês. Ótimo, prof. Ai, Elode, que saudade de ti. Faz anos que a gente não se vê, né, Flor? Amei todas as dicas. A Laís disse que eu expliquei lindamente, então tá bom. Mairaf. Tava tão entretida no Tec Tec que não você online. Ah, não viu, não tem problema, viu, Gisele? Vai ficar aqui no grupo. Terminou ao vivo, quem não assistiu o início ou quer assistir de novo, termina, eu dou aqui o concluir e já fica aqui no grupo para quem quiser assistir de novo. E a Laís nos permitiu, nós também vamos colocar lá no Pra Ti Bem Feito TV, na parte de Mayra Responde. Também vai estar lá esse vídeo desse ao vivo, tá? Então vocês podem assistir quantas e quantas vezes quiserem. A Carla também amou, a Karina disse que amou todas as dicas. Ai, Laís, eu que agradeço, viu? Agradeço muito o convite. Agora, 2017, a gente está começando a engrenar, né? O Brasil em si só volta mesmo a trabalhar depois do carnaval. Mas a gente já está aí com a corda toda, então estamos colocando as coisas em ordem, novidades, muitos projetos. E receber esse teu convite para a gente começar o ano aí já dando dica para o pessoal. E eu também tendo essa oportunidade de aprender com vocês. Eu que tenho que agradecer muito por estar aqui. Eu espero realmente que essas dicas possam ajudar quem estava com alguma dúvida em alguma lâmina. E vocês querendo, é só falar aí com o pessoal do grupo para ver algum assunto, alguma coisa. E a Laís e eu, a gente se alinha aí, a gente faz um outro ao vivo para tirar mais dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, de repente, está me vendo pela primeira vez, quiser conhecer o nosso trabalho, é só entrar no site pratibemfeito.com. E aqui no Facebook também é Pra Ti Bem Feito, by Mayra Pereira. Meu nome é Mayra Pereira. E na Educar também a gente tem um curso que a gente gravou agora. A gente fez um ao vivo, 2 dias de ao vivo, né? De aula ao vivo, dias 9 e 10. Já está disponível aí para os assinantes da Educar. Se vocês quiserem, eu também deixo o link aqui nos comentários para quem ainda não conhece esse curso também conhecer. E os nossos cursos online, a Laís tem todos os links aí também, que quem quiser saber mais pode perguntar para ela, pedir o link dos cursos que a gente tem. Novidades semana que vem, a Laís que vai contar para vocês as novidades da semana que vem. E daqui mais um tempo tem mais outras novidades e a gente vai aí, um passinho de cada vez a gente vai evoluindo, né? Todos nós aí temos que ter os nossos objetivos, correr atrás com honestidade, com dignidade, com carinho, né? Passando, eu acredito muito na propriedade de multiplicar conhecimento, e quanto mais a gente multiplica o nosso conhecimento para as outras pessoas, mais a gente tem de volta, mais a gente aprende. Que 2017 aí seja um ano muito bom e muito produtivo para todos nós, e que nós possamos ir atrás dos nossos objetivos aí, conquistar cada sonhozinho que a gente tiver. Não existe sonhozinhos, existem sonhos, né? Que a gente consiga alcançar. Muito, muito, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Para mim foi um grande prazer esse convite da Laís, e foi um grande prazer ter vocês aqui nesse ao vivo no grupo. Viu? Ai, ai. Ah, legal, na Mega Artesanal, se Deus quiser, em junho nós vamos estar lá, né? É isso, meus amores.
Quem aí já viu algum ao vivo meu sabe que eu não gosto de clicar em concluir, sabe? Não gosto de parar. Essa parte de dizer tchau sempre é a parte que eu menos gosto. Mas a gente já tá aqui há um bom tempo, né? Mas eu acredito que a gente falou só coisas pertinentes que eram aí importantes pra gente trocar aí de experiência, né? Olha só, a Laís disse, postei todos os links e o cupom de desconto dos cursos hoje, aqui no grupo. Beleza, show de bola. Leia, sua linda! Josiane, sua linda! Vocês chegaram agora? Depois elas assistem desde o início também, tá? Eu acho que tem informações bacanas aí. Tá, meus amores? Prazer mesmo estar aqui com vocês. E eu vou aí concluir a nossa transmissão. E espero voltar em breve aí pra gente conversar mais um pouco e aprender um pouco uns com os outros, tá bom? Beijocas. Ah, Laís, posso convidar? Acho que posso, né? Quem aí quer conhecer o nosso grupo? Eu tenho um grupo que se chama Silhouette Empreendedorismo, para quem não conhece. Junto com uma amiga muito querida minha, a Mayara Calderoni. E a gente aí tem procurado trazer a mentalidade de como empreender da maneira correta, utilizando a silhouette. Não ter a silhouette, saber trabalhar nela, mas não conseguir aí estruturar o seu negócio e realmente empreender, ter uma lucratividade com essas máquinas que podem fazer aí quase mágica, né? Então, fica o meu convite aí para quem não conhece o grupo, fica o convite para conhecer. Silhouette e empreendedorismo, tá bom? E quem quiser saber mais do meu trabalho, pratibemfeito.com, tá? Beijocas, boa noite e um 2017 maravilhoso para todos nós, tá? Beijocas, tchau, tchau!